Nas profundezas do nosso planeta, um motor colossal de ferro fundido gera uma força invisível, um campo magnético que nos envolve como um escudo silencioso. É este guardião que nos protege da fúria implacável do cosmos. Mas este escudo não é eterno, nem imutável, e os sinais indicam que ele está a mudar. A questão que assombra geofísicos e astrônomos não é se os polos magnéticos da Terra se irão inverter, mas quando? E o que acontecerá conosco quando isso ocorrer? Para encontrar respostas, temos de olhar para o passado distante. Há 42 mil anos, o campo magnético planetário quase colapsou. Este evento não foi subtil. Desencadeou alterações climáticas globais, eventos de extinção em massa e transformou radicalmente o ambiente do planeta. A Terra ficou exposta a um bombardeamento de radiação cósmica, um vislumbre aterrador de um mundo sem a sua armadura magnética. Hoje, o futuro permanece incerto. A própria Agência Espacial Europeia reconhece que, de momento, ninguém sabe até que ponto o campo magnético irá enfraquecer, nem quais serão as consequências totais para a vida na Terra. O que sabemos com certeza absoluta é que o campo é uma entidade dinâmica. A sua força flutua e os seus polos vagueiam. As medições são inequívocas. Nos últimos 150 anos, a sua força já diminuiu em cerca de 10%. Se esta taxa de declínio se mantivesse constante, o campo poderia teoricamente desaparecer dentro de 1.600 anos. No entanto, os investigadores concordam que uma perda total é um cenário improvável. Mais preocupante é o movimento do Polo Norte magnético. Há quase 180 anos que ele se desloca para noroeste, numa migração que agora acelera a uma velocidade impressionante de até 65 km por ano. Mas o que significa isto, fundamentalmente? Significa que o nosso escudo natural, a barreira que nos defende de tempestades solares devastadoras, está a mostrar sinais de instabilidade. Sem este campo geomagnético, a turbulência cósmica poderia danificar gravemente ou mesmo arrancar por completo a nossa preciosa atmosfera. A história geológica da Terra está marcada por estas inversões, que ocorrem em intervalos irregulares, em média a cada 200 mil anos. Durante este processo, que pode durar milhares de anos, o norte torna-se sul e o sul torna-se norte. Durante muito tempo, o impacto real deste fenômeno na natureza permaneceu um mistério. Estudos anteriores não encontraram uma ligação clara com extinções em massa, mas evidências indiretas sempre sugeriram que, durante a transição, a proteção contra a radiação cósmica enfraquece perigosamente. Foi uma equipe de investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, grande anos mesmo. Vivemos sob a proteção de uma força invisível e em constante mudança. A sua estabilidade permitiu o florescimento da civilização, mas o seu comportamento lembra-nos que operamos dentro de ciclos planetários vastos e indiferentes. A Terra não nos pertence. Nós pertencemos à Terra, sujeitos às suas transformações profundas e inevitáveis. Nas profundezas de um pântano, na Nova Zelândia, um gigante adormecido guardava um segredo sobre um apocalipse esquecido. Um tronco de 60 toneladas de uma árvore cauri, arrancado da terra durante uma obra de construção, revelou-se não apenas um vestígio do passado, mas uma testemunha silenciosa de uma das mais dramáticas convulsões planetárias. A sua idade, 42 mil anos. Uma equipa liderada por Chris Turney viu neste colosso de madeira uma cápsula do tempo. Os seus anéis de crescimento, que se estendiam por um período de 1.700 anos, eram um registro de alta fidelidade da atmosfera da Terra antiga. Através da análise de radiocarbono, comparando as proporções dos isótopos carbono 12 e carbono 14, os cientistas puderam decifrar a história que a árvore contava. O princípio é elegantemente simples. Um campo magnético terrestre mais fraco
permite que mais raios cósmicos penetrem na atmosfera, produzindo mais carbono 14. Cada anel da árvore Cauri era, portanto, uma linha num gráfico que media a força do escudo protetor do nosso planeta. O que eles descobriram foi a crônica de um colapso. O campo magnético da Terra, longe de ser estável, havia oscilado perigosamente. Mas há cerca de 41.500 anos, o escudo planetário vacilou de forma catastrófica. A sua força caiu para meros 6% do seu valor atual. Foi neste momento de vulnerabilidade extrema que os polos magnéticos se inverteram. A bússola de um viajante do tempo apontaria para a Antártida como o novo norte. Após a inversão, o campo recuperou lentamente, apenas para enfraquecer de novo, antes de os polos regressarem às suas posições originais. Dados corroborados, extraídos de núcleos de gelo da Groenlândia, pintaram um quadro ainda mais sombrio. Este período de caos magnético coincidiu com uma fase de atividade solar mínima. Com o Sol e o campo magnético da Terra em baixa, o planeta ficou exposto a um bombardeamento implacável de radiação cósmica. Nas palavras de Turney, o campo magnético praticamente desapareceu. A Terra estava nua, indefesa perante as tempestades do cosmos. Este evento, batizado de Evento Adams, não foi uma anomalia geofísica abstrata. As suas consequências foram gravadas na própria vida. Na Austrália continental e na Tasmânia, a megafauna, os gigantes da Idade do Gelo, desapareceu. O ambiente verdejante do continente transformou-se nas estepes áridas e nos desertos que conhecemos hoje. Mas as implicações podem ter sido ainda mais profundas. Os autores do estudo levantam a hipótese de que este cataclismo cósmico pode estar ligado a outros grandes mistérios da pré-história: o desaparecimento dos Neandertais e, paradoxalmente, o súbito florescimento da arte rupestre em todo o mundo. A explicação reside na química violenta da atmosfera superior. Sem a proteção magnética, os raios cósmicos penetravam fundo, colidindo com as partículas de ar, arrancando eletrões e emitindo luz. O ar ionizado, num processo brutal, literalmente fritava a camada de ozono. O resultado foi uma mudança climática abrupta e global. Os céus teriam sido um espetáculo aterrador e sublime, com auroras polares visíveis em todas as latitudes. Tempestades elétricas de uma intensidade inimaginável seriam comuns, e os níveis de radiação ultravioleta na superfície teriam atingido picos mortais. Como reagiram os nossos antepassados a este mundo transformado? A evidência sugere uma retirada estratégica. As grutas, antes abrigos ocasionais, tornaram-se santuários essenciais. Esta necessidade de refúgio contra um sol hostil e um céu elétrico oferece uma explicação poderosa para o facto de, há cerca de 42.000 anos, as paredes das cavernas em todo o globo se terem enchido de arte. As pinturas rupestres não seriam apenas um ato de expressão, mas um ato de sobrevivência, criado na segurança do subsolo, enquanto o mundo exterior se tornava inabitável. A árvore Cauri, resgatada da lama, não nos contou apenas a história de uma inversão polar. Contou-nos a história da resiliência humana. Diante de um apocalipse invisível, os nossos ancestrais não apenas sobreviveram, eles criaram. Nas profundezas da Terra, protegidos da fúria cósmica, eles deixaram um legado que ecoa através dos milênios. Um testemunho de que, mesmo na escuridão mais profunda, a centelha da criatividade humana recusa-se a ser extinta. Nas profundezas do tempo, o ocre vermelho, usado para gravar nas paredes das cavernas as marcas indeléveis de mãos humanas, poderá ter servido um duplo propósito. Além do ritual, uma camada protetora contra um sol subitamente mais agressivo. O que outrora foram refúgios rochosos, tornaram-se lares, e perante uma crise cósmica semelhante, a nossa civilização tecnológica não se sairia muito melhor do que os nossos antepassados.
a presunção da nossa superioridade desmoronar-se-ia rapidamente. A radiação cósmica, sem o escudo magnético planetário para a conter, aniquilaria as nossas redes elétricas e sistemas de satélite, amputando a sociedade moderna de um dos seus pilares fundamentais. Contudo, é imperativo notar que a interpretação avançada por investigadores australianos, ligando estes eventos a uma inversão polar, não obteve o consenso da comunidade científica global. Nos seus cálculos, os cientistas postularam que o bombardeamento de radiação teria erodido a camada de ozono. Esta brecha, por sua vez, teria diminuído a absorção de calor da radiação ultravioleta na alta atmosfera. O arrefecimento resultante em grandes altitudes teria desencadeado uma cascata de consequências, alterando drasticamente os sistemas de ventos globais. O resultado seria um caos climático regional. A América do Norte tornar-se-ia mais quente, enquanto a Europa mergulharia num frio profundo. No entanto, céticos não envolvidos no estudo consideram este modelo excessivamente incerto. O seu principal argumento reside nos testemunhos gelados da história climática da Terra, os núcleos de gelo. Mudanças climáticas tão abruptas e de tamanha magnitude deveriam ter deixado uma assinatura clara e inequívoca nessas camadas de gelo. Tipicamente, as flutuações climáticas são perfeitamente visíveis nestes arquivos naturais. Mas no período correspondente a 42 mil anos atrás, esse sinal global não foi encontrado. Embora tenham sido detectados indícios de alterações climáticas geograficamente limitadas no Oceano Pacífico, uma convulsão planetária no momento da inversão dos polos magnéticos não pôde ser confirmada. Consequentemente, a ligação entre fenômenos observados, como a extinção da megafauna australiana e a inversão do campo magnético da Terra permanece, no mínimo, duvidosa. A questão que se impõe é: quando ocorrerá a próxima inversão? Se a excursão polar de 42 mil anos atrás foi um evento relativamente breve, durando cerca de 800 anos, a última inversão completa, conhecida como a inversão de Brunhes-Matuyama, ocorrida há 780 mil anos, foi um processo extraordinariamente longo, que se estendeu por uns impressionantes 22 mil anos. A nossa capacidade de datar com tal precisão estes eventos ancestrais deve-se, mais uma vez, ao estudo meticuloso de estratos rochosos e sedimentos, que aprisionam um registro da orientação magnética do planeta no momento da sua formação. Os peritos descobriram que estas inversões ocorreram cerca de 70 vezes nos últimos 40 milhões de anos. Mas a data da próxima permanece um mistério profundo. É uma pergunta particularmente difícil de responder, porque as inversões polares não seguem um padrão estabelecido, um ciclo previsível. Simplesmente não existem projeções fiáveis, nem mesmo uma frequência constante com que os polos magnéticos trocam de lugar. Podem passar milhares ou mesmo milhões de anos. Ainda assim, certos acontecimentos atuais causam, no mínimo, alguma apreensão. A diminuição da intensidade do campo magnético, que se observa atualmente, é um facto. Em algumas regiões, como a anomalia do Atlântico Sul, este enfraquecimento é ainda mais pronunciado do que no resto do mundo. Uma anomalia está a formar-se no campo geral, e alguns especialistas veem no ritmo, anteriormente inimaginável, deste desenvolvimento, um sinal inequívoco de que parcelas do dínamo da Terra já operam em sentido inverso. Sob os nossos pés, o coração de ferro do planeta pulsa num ritmo próprio, indiferente às civilizações que florescem e definham na sua superfície. Um lembrete silencioso de que somos passageiros numa viagem governada por forças muito para além do nosso controlo ou compreensão. Um receio silencioso percorre a nossa civilização, alimentado tanto pelos avanços tecnológicos como pela perspectiva de uma inversão dos polos magnéticos da Terra. No entanto, esquecemos-nos que não estamos sozinhos nesta dependência. Para inúmeras espécies, este campo é uma bússola interna,
o fio invisível que guia as suas jornadas épicas. Aves migratórias e mamíferos marinhos, em particular, confiam nesta força para navegar oceanos e continentes. Uma perturbação neste guia ancestral poderia significar o caos. Mas até que ponto é provável que uma futura inversão desencadeie uma extinção em massa? Por um lado, a ciência admite não ter uma resposta definitiva. Por outro, os registros geológicos contam uma história de resiliência. A natureza adaptou-se a estas mudanças ao longo de milhões de anos. Inúmeras espécies sobreviveram e evoluíram através de múltiplas inversões. Investigações da Universidade de Lund, na Suécia, que compilaram dados dos últimos 9.000 anos, concluem que as flutuações atuais não são únicas e que a inversão poderá nem sequer ocorrer. Anomalias como a do Atlântico Sul são muito provavelmente fenômenos recorrentes, pulsações no coração magnético do planeta. Se esta teoria se confirmar, a anomalia deverá desaparecer nos próximos 300 anos. Um lembrete da nossa perspectiva fugaz face aos ciclos profundos e imperturbáveis do nosso mundo.